Canal Bom de Língua. Curta, compartilhe, inscreva-se. Fala, Bom de Língua! Essa é a segunda aula do primeiro módulo do curso de inglês para sala de aula aqui do canal. Na primeira, eu falei sobre os pronomes pessoais. Hoje, eu vou falar sobre os possessivos. O inglês apresenta uma grande diferença nos pronomes possessivos em relação ao português. Enquanto o nosso idioma só tem um grupo de possessivos, o inglês tem dois: os possessive pronouns e os adjective possessive pronouns, ou pronomes possessivos e pronomes adjetivos possessivos. Como eu gosto sempre de lembrar, se você tiver dúvida em saber o que é pronome, é só imaginar que é uma palavra. Então, pronome possessivo é uma palavra para expressar posse. Simples assim. Depois de aprender I love you, as duas frases que a gente aprende mais rápido são What's your name e My name is. E cada uma dessas frases tem um pronome possessivo. Your, que nessa frase significa seu, e my, que nessa frase significa meu. Aqui, a gente já vê a primeira diferença entre os pronomes no inglês e no português. No inglês, os pronomes são invariáveis, ou seja, uma palavra só serve para todas as flexões. Então, your quer dizer seu, sua, seus e suas. E my quer dizer meu, minha, meus e minhas. Bem mais fácil, né? Também, assim como no português, cada pronome pessoal vai ter um possessivo equivalente. Então, a gente vai ter my para I, your para you, his para he, her para she, its para it, our para we, your de novo e their para they. Outra diferença para o português é que no inglês o adjetivo vem sempre antes do objeto de posse, daquilo que é da pessoa citada. No português a gente tem minha casa, mas casa dele. O minha veio antes do objeto de posse. A casa, o dele, veio depois. No inglês vai ser sempre antes. My house e his house. E é isso que justifica o nome desse grupo de pronomes. Adjective Possessive Pronouns, ou pronomes adjetivos possessivos. Como você já deve saber, e se não sabe, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, no inglês o adjetivo vem sempre antes do substantivo que ele está qualificando. E o mesmo vai acontecer com esses pronomes possessivos. Mas como eu já disse lá no começo do vídeo, o inglês tem outro grupo de possessivos, os pronomes possessivos. Dá uma olhada nessa tabela. É assim que a gente costuma lembrar dos pronomes, em 3 colunas. I, my, mine, you, your, yours e por aí vai. Dá para reparar que, com exceção do I e do he, todas as outras pessoas só recebem o S nos possessive pronouns. A tradução vai ser a mesma para os dois grupos de pronome. O que vai mudar é o uso. E é isso que é importante para a gente entender, quando a gente usa um e quando a gente usa o outro. E como eu já sei a regra do primeiro grupo, o dos adjetivos possessivos, é só pensar no contrário para aprender a usar o segundo grupo. Eu vou usar os possessive pronouns se depois deles não vier objeto de posse. Dá uma olhada nessa frase. Minha casa é maior do que a sua. Enquanto a minha casa aparece na frase, a sua está subentendida, está oculta, embora dê para entender que ela está na frase. Logo, como a minha casa está na frase, eu vou usar o adjective possessive. Como a sua não está, para ela eu uso o possessive. Assim ela vai ficar My house is bigger than yours. O mesmo não aconteceria numa frase parecida. Minha casa é maior do que seu apartamento. Nesse caso, tanto o meu objeto, a casa, quanto o seu, o apartamento, aparecem na frase. Logo, eu preciso usar o adjective possessive para as duas pessoas, ficando My house is bigger than your apartment. Outro exemplo rola quando tem um verbo depois do possessivo. Como não é substantivo, a gente tem que usar o possessive, como em His hair is short, hers isn't. O cabelo dela não aparece na frase, então a gente não pode usar o adjective possessive. Então, essa é a dica. Se depois vier o objeto da posse, a gente usa os adjetivos possessivos. Se não vier, a gente usa os outros possessivos. Deu para entender? Vamos fazer um exercício então. O que você vai fazer é sublinhar, de dentro dos parênteses, qual o possessivo correto de acordo com os elementos da frase. Dá uma pausa no vídeo para você ter mais tempo para fazer e depois continua aqui para ver a correção. Ok? Vamos à correção então? A dica aqui é a seguinte. Olha a primeira palavra que vem depois dos parênteses e pergunta: isso pode ser de alguém? Se puder, você vai usar o adjetivo possessivo. Assim, na primeira frase, no primeiro par, a palavra que vem depois é friends, amigos. Amigos podem ser de alguém.
meus amigos, seus amigos. Então, a resposta é your. Já no segundo par, o que vem depois é o verbo are. Como o verbo não tem dono, a gente vai usar mine. Na segunda frase, tattoo pode ser de alguém, minha tatuagem. Então, a gente usa her. Como o segundo par está no fim da frase, não tendo nada depois, a gente usa yours. Na terceira frase, o carro pode ser de alguém. Então, a resposta é their. Já no segundo par, o que vem depois é moto, que também pode ter dono. Então, a gente usa our. Na quarta frase, TV pode ser de alguém. Então, é my. Já is é verbo. E, de novo, como o verbo não tem dono, o possessivo é hers. E na última frase, não tem nada depois dos parênteses. Então, a resposta é ours. Eu espero que você tenha acertado todos os exercícios. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí embaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder as próximas aulas. Eu sou o Sandro Taliba e a gente se vê na próxima. Um abraço!